Olá, será que eu já entrei? Boa noite, tudo bem? Vamos chegando, meu povo. Faz tempo que eu não abro live, né? Sempre tenho o costume também de abrir a live com uma música, mas hoje eu tô sem produção, gente. Hoje me deixaram sozinha. Tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar aqui o volume. Só deixar meu celular no silencioso. Eu não vou cantar, né? Porque já não entrou ninguém. Se eu cantar, piorou, né? Olá, meu povo. Quem tiver aí já vai me dando um oizinho. Já vai dizendo de que vocês estão. Hoje eu vou receber a linda Daniele Biondo Crossetti. Como o nome dela é difícil, complicadinho o sobrenome, eu já deixei anotadinho aqui para não se perder. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Foca no trabalho, mas não esquece de mim aqui não, hein? Gente, vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem, amor? Você tá me ouvindo bem? Tá saindo bem? Você acha que eu preciso colocar o fone? Comenta pra mim. Olá, quem tá chegando vai me dando um oizinho. Oi, Elisângela, boa noite, minha querida. Você está me ouvindo bem, meu amor? Senão eu acho que vou ter que colocar o fone. Ô, fone. A Elisângela vai fazer um evento muito legal, mas eu não vou falar nada sobre o evento, porque o evento é dela. Mas as meninas plus aí de fica ligadinha no Instagram da Elisângela, fica ligadinha no Facebook dela para mais informações. A Elisângela aí é uma parceiraça que a vida me apresentou, né, Elisângela? E que tem dado os bons frutos aí. A Elisângela tem o mesmo propósito que eu. Tá, legal. Então, se você tá me ouvindo bem, esse tempo gelado, né, deixa a gente já com a garganta meia falha, meia fanha. Tô esperando a minha convidada entrar aqui para eu poder estar convidando ela para nossa live. A minha convidada é a Daniela, igual eu já falei para vocês. Ela deu uma entrevista no Super Pop, acredito eu que semana passada. Gente, que história maravilhosa dela. É assim, muito me representa por tudo que eu já passei na minha vida. Quem me conhece, quem me segue, quem me acompanha aqui, sabe já, né, de toda a trajetória que eu tô sempre contando aqui. Então é assim, gente, fiquem ligados que vocês vão amar a história da Daniele. Eu vou lendo os comentários. Gente, eu não enxergo, então eu vou precisar me aproximar mais da tela. Não vão se assustar. Meu áudio está bom? Fica à vontade, meu amor. Ah, então tá. Sobre o projeto da Elisângela, pode escrever aí já, Elisângela, se você quiser, porque a live vai ser salva. E deixa teu Instagram, deixa teu Facebook. Gente, essa live é pelo Mulheres Reais, tá bom? Futuramente eu estou estudando aí para mim poder fazer live direto pela página Mulheres Reais, tá? Então, fica à vontade, tá. Tem mais alguém por aí? Me dá um oizinho. Eu acho que é a Aline que entrou ali em cima de vestidinho rosa. Oi, Aline, é você mesma? O que eu estava dizendo, o projeto Mulheres Reais é de São Paulo. Eu pedi, né, na verdade, a liberação da Aline e da Renata para estar trazendo o projeto aqui para Curitiba, que é um projeto que é acessível a todas as mulheres, que fala de amadurecimento feminino, né? Gente, a Daniela entrou na minha live, mas o entregador... Gente, vocês me dão um minuto só um minuto que eu já volto aqui. Somente eu, né? Sabe o que chegou pra mim? Na verdade, o rapaz tinha esquecido de me entregar a maldita da Coca. Ou a bendita, né? Mas voltei, estou aqui.
Já vi a Daniele. Vou tentar convidar ela. Já para ela começar a falar. Gente, eu vou deixar só a Daniele falar. Porque a Daniele, olha, gente, ela é espetacular. Vamos, já tô chamando ela. Se eu não conseguir aqui, eu vou ir pro Instagram, porque eu quero muito falar com a Daniele. Boa noite, tia. Boa noite, Josi. E agora o cara veio aqui só para entregar minha coca, ó. Revista. Ah, que beleza. Conectamos? Tudo Olá! bem? Ainda bem que deu Deu sim, me certo. ouvem bem? Pessoas, dá um feedback. Eu estou te ouvindo bem. Quem está em casa está ouvindo bem a Dani? Manda um joinha aí pra gente. Daniele, seja bem-vinda. Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por você A ter gente tá com um vindo. pouquinho de delay. Você fala, às vezes eu vou falar, acabo atropelando você um pouquinho. Mas eu quero te agradecer muito, né, o convite e para parabenizar você por esse projeto que você tem, né, que eu acho tão essencial, tão importante aí para todas as mulheres, né? A gente, depois que a gente consegue se enxergar e se libertar de determinados padrões, né, a gente vive mais feliz. Só que às vezes algumas mulheres elas precisam de um puxão, né, de um convite para que se olhem com mais carinho, para que se olhem com mais respeito, com mais consideração. E é por isso que, depois de tanto sofrimento aí, de tanta luta contra mim mesma, de tanta resistência contra o meu corpo, eu resolvi que eu sou feliz assim e que eu quero que mais pessoas se reconheçam e que sejam felizes da forma que são, né? Isso não quer dizer que a gente vai lá na academia puxar a blogueira fitness e levar ela num fast food. Isto quer dizer que a gente quer que as pessoas sejam felizes e saudáveis, como elas são, e que elas não corram atrás de um padrão que às vezes para algumas pessoas é inatingível, inalcançável. Então, se você não alcança o padrão, você não alcança a felicidade, né? Para mim, desde adolescente e tudo mais, e eu falo muito sobre isso, eu tinha a ilusão de que tudo aconteceria o dia que eu fosse magra. Toda a vida eu fui gorda, né? Nasci gorda, bebê gordo, adolescente gordo, uma criança gorda e uma mulher gorda, enfim. Então eu tinha na minha mente que a minha felicidade estava condicionada à minha magreza, não era nem a minha aparência, porque eu nunca me senti uma pessoa feia, eu sempre gostei de mim. Hoje eu tenho essa consciência que é muito difícil, ou que era muito difícil mesmo depois que eu passei por pela bariátrica e pelas outras situações, que eu sempre me olhava no espelho de uma forma generosa, sabe? Não era eu que não me gostava. Então, esse é um ponto que a gente precisa conversar com as mulheres, até com os homens também, de uma maneira geral, para a gente poder entender se é a gente que não se gosta, né? Ou se, ou se a gente está buscando satisfazer padrões para outras pessoas, né? Satisfazer a vontade de outras pessoas, responder a comparativos feitos por outras pessoas. Né? Você vai crescendo, vai fazendo, porque olha só, você tem lá um grupo, né? Uma prima só gorda no meio de 5 primas magrinhas. Aí fica todo mundo falando: olha, a fulana é magrinha, a Dani é gorda, por que será? E a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, né? E a gente precisa educar e desconstruir e reconstruir algumas falas para evitar a discriminação e o preconceito, porque não é só sobre aparência e aceitação do nosso físico como mulheres gordas. É a aceitação da nossa condição como seres humanos. É a respeito disso que eu tenho tentado usar a minha voz, né? Já que
que foi me dada essa oportunidade de falar sobre isso, já que foi visibilizada esse aspecto da minha vida, porque a minha vida tem tantos outros aspectos, né? Eu sou advogada, para quem não me conhece, aí o teu público, então eu já entrei no assunto muito loucamente, né? E nem pude me apresentar. Eu sou advogada já há 16 anos, né? Eu trabalho com direito de família, trabalho com direito empresarial, trabalho com direito civil de uma maneira geral. Eu atuo na Fundação Museu do Futuro, que trabalha com projetos sociais. Eu tenho outros projetos sociais que eu toco independentemente da fundação ou de outras atividades. Eu participo de um programa de rádio, que é o programa Show da 95.7 FM, lá com o Daniel de Oliveira, todo sábado de manhã. Então, eu tenho outros aspectos para além desta questão do fato de eu ser uma mulher gorda e de eu entrar em defesa, ou de eu entrar assim nessa luta, não só pelo direito da gente poder existir do jeito que a gente é, se sentindo bem do jeito que a gente é, sabe? Mas do ponto de vista que a gente precisa também de conscientização e de políticas públicas que nos atendam como população e como comunidade, porque afinal das contas, nós compreendemos aí 56% da população, dentro das últimas estatísticas do IBGE, de pessoas que não atendem ao padrão de peso pré-determinado, né? Então a gente E parece que a gente tem que estar sempre tentando agradar alguém. Não é assim, que às vezes agora já não mais, eu me libertei desse peso. Mas dessa necessidade que você sempre tem que estar provando porque você é gorda, que você não é preguiçosa, que você é capaz. E você tem que, mulher, você tem que se libertar desse peso. Você é você e cada um tem o seu biotipo. Então, assim, infelizmente, né, é como eu sempre falo, veja, a pessoa gorda, ela é associada à preguiça, à falta de força de vontade, ao desleixo, ao não se gostar, ao não se amar. Gente, quem diz que uma mulher gorda não se ama? Ou que ela está gorda porque ela não se ama? Ou porque ela é gorda, portanto, não pode se amar? Ou se gostar? Ou está gorda porque Exatamente. Ou é assim, você não é simplesmente a sua condição de mulher gorda, porque entendam, algumas pessoas não vão entender. Outras que já passaram por isso vão entender. Por que é que algumas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, por exemplo, fazem a bariátrica e se mantêm naquele peso e ficam magras? Outras não. Outras, independente de ter feito o que eu fiz, que foi a abertura da banda gástrica, elas voltam a engordar. Isso tem que ter um motivo, isso tem que ter um porquê, e eu atribuo a isso a simplesmente uma condição física de cada pessoa. Isso pode ser um fator genético, pode ser do teu DNA. Já percebeu que você vê assim pessoas que comem muito desesperadamente, e a pessoa tem um metabolismo que a pessoa realmente não engorda. Agora tem pessoas que, como eu, por exemplo, se eu passar perto da Três Corações e sentir o cheiro da coxinha, eu já atribuo ao meu corpo 50% da caloria da coxinha, porque o meu organismo é assim, né? E Sim, então, é aquela coisa, é um sofrimento muito grande, às vezes desnecessário. Porque eu tive lá, você viu, eu fui no programa da Luciana Gimenez e tinha uma médica lá, a doutora Andressa. A página dela no Instagram se chama Endocrinologia em Dia, e a doutora Andressa tem um trabalho maravilhoso no mestrado dela, que ela estudou pessoas que são gordas e que não têm nenhuma comorbidade ou fator associado de doença à condição
de ser uma pessoa gorda. Então, uma pessoa gorda não necessariamente ela está com colesterol alto, ela é hipertensa, ou ela é diabética, ou ela tem um problema na tireoide. Você pode ter a sua saúde em dia e você tem esta condição de pessoa gorda e seu biotipo e tá ok, né? Vamos levar mais longe essa conversa. O filho do Abílio Diniz corria, era atleta, tinha uma série tinha um tratamento de saúde. A mãe dele foi, eu acho que das blogueiras, entre aspas, do emagrecimento. A Lucília Diniz foi uma das primeiras pessoas, foi uma das precursoras dessa busca pelo emagrecimento, porque ela era uma mulher gorda, depois ela desenvolveu lá uma dieta, e você ia lá no Pão de Açúcar e você comprava aqueles alimentos específicos, ela tinha lá um plano, né, para emagrecimento, e o filho dela morreu de infarto fulminante, uma coisa que ninguém esperava, sendo que era uma pessoa padrão, magra, saúde bem cuidada, rico, então quer dizer que podia fazer lá os check-ups dele, não dependia do SUS, né? Que quando você consegue fazer o exame do coração, o do sangue já está vencido, mas, né, a gente atribui isso, né, a que seja observada essas situações, porque as pessoas precisam entender que a gente não é só um corpo. Você, como ser humano, não é só um corpo. E se você tem esse corpo, o seu corpo é seu templo. Não maltrate seu corpo. Se um exercício físico é uma coisa que te dá prazer, faça. Se for para você sofrer, faça na medida daquilo que você precisa para a sua saúde. A mesma coisa a alimentação. Se você sofre com aquilo que você come, você tem que pensar o prejuízo que isso está te causando emocionalmente. Você sabe uma coisa, Marta, que me marcou bastantão? Na morte da Marília Mendonça? Veja, a Marília Mendonça era uma mulher que, quando ela começou a cantar, ela não tinha problema nenhum. Ela se relacionava bem com o corpo dela, com o físico dela. Ela chegava lá e cantava e arrebatava multidões com aquela voz maravilhosa, com a inteligência que ela tinha. E com aquele corpo, com o corpo dela, sendo ela. Só que a partir do momento que a pessoa entra na mídia, as gravadoras e tudo mais começam a surgir determinadas exigências. Basta você ver a sanfona que é a vida lá da Simone Simaria. Ela passa períodos magra, depois ela engorda, ela passa... E isso é um prejuízo imenso para a saúde. É muito melhor para você chegar lá num determinado peso, se estabilizar. Por exemplo, você estabilizou com 90 quilos. Mas você está lá há 5, 10 anos com 90 quilos, vestindo as mesmas roupas, não está fazendo sobrecarga no teu joelho e tudo mais. O problema é você emagrecer um monte e depois voltar a engordar. Voltando a Marília Mendonça. Marília Mendonça estava lá no auge do sucesso, e daí o que aconteceu? Começaram a acontecer as cobranças lá com a Marília Mendonça, isso é óbvio. E ela começou a emagrecer. Uma coisa que eu fiquei muito triste foi que o último vídeo que ela fez se queixando do que ela estava comendo. Ela estava comendo uma bandeja, era uma maçã. Eu lembro que era uma alimentação ali que ela estava fazendo uma queixa daquilo que ela estava comendo, que era pouco, e dando a entender que não era aquilo que ela queria comer, mas que aquilo de repente era o mais saudável para aquele momento, e nananana. Você imagina que a última refeição que uma pessoa fez não foi uma coisa que deu prazer para ela? E o que é tão bom que é a parte de você comer, poder desfrutar. E só lembrando, gente, a gente não está fazendo apologia à obesidade. Aqui a gente está falando de mulher sendo magra. Se você é muito magra e você se sente infeliz com o teu corpo, se você é muito gorda, então que fique bem claro isso, né? Que a gente não está fazendo apologia, que você tem que ser gorda, que você tem que ser feliz. E a Daniele eu quero que você conte a respeito da tua bariátrica. Como foi o teu processo? Vamos lá. Então, assim, eu trabalhava numa multinacional, e daí teve um curso interno desta multinacional, era um curso a respeito de saúde,
né? E assim, o fumante, se ele não pegar um cigarro, ninguém percebe que ele é fumante. A pessoa que bebe bebida alcoólica, se ela não tiver com hálito etílico, se ela não estiver transpirando, se ela não estiver bebendo, ninguém sabe que ela é alcoólatra. Agora, o gordo, ou chamado tecnicamente obeso, todo mundo sabe que a pessoa tem aquela condição, porque isso está esculpido ali na nossa forma. E aquele treinamento foi tomando um rumo, e daí a pessoa que estava dando o treinamento começou a me usar como exemplo, a me apontar, e aquilo me fez sentir muito mal. Eu comecei a me sentir assediada por aquela situação e eu não estava confortável com aquilo. O que é que aconteceu? Qual que é a primeira coisa que acontece quando você se altera e você fica a ponto de explodir? Você vira uma panela de pressão, a tua pressão sobe. Eu tinha 25 anos e a minha pressão subiu muito. Aí no final, eu não estava sentindo sintoma nenhum, tal. No final, o que que era o treinamento? Era uma equipe de enfermagem que vinha coletar a glicose dos funcionários e tirar a pressão. Quando a enfermeira tirou a minha pressão, ela tirou uma, tirou duas, tirou três vezes, falou: "Olha, a tua pressão está super alta." Era 25/10. Mas aquilo era um pico hipertensivo. Eu nunca tinha sido hipertensa. Minha pressão subiu por estresse, Marta, daquela situação constrangedora. Então foi um constrangimento. Aí, enfim, eu tava com aquela pressão alta, o pessoal chamou a Ecosalva e tal. Resumindo, eu fui com uma ambulância para o hospital, daí fiquei lá um dia no hospital para baixar aquela pressão, e daí veio um médico conversar comigo, um clínico geral lá do hospital para onde eu fui levada, e ele começou a falar o seguinte, falou: "Olha, você tá com 25 anos e você pesou aqui, você tá com 140 quilos. Você pode ter um derrame amanhã e morrer. Se você morrer, tua família vai sofrer um tempo lá, mas daqui a pouco todo mundo se recupera, esquece a situação e toca a vida para frente. O problema é se você ficar sequelada, porque se você ficar sequelada, quem que vai cuidar de você, quem que vai te levar para o banheiro, nananã. Então é o seguinte, ele fez uma guia, entregou na minha mão e falou: "Olha, você vai fazer uma bariátrica. Esta aqui é a minha indicação, você vai procurar tal médico, você vai fazer tais exames e você vai fazer a bariátrica." Eu, com 25 anos, o que que eu pensei? Eu tomei um susto tão grande, porque assim, a minha mãe toda a vida foi uma mulher magra, mas a minha mãe tem problema de hipertensão há muito tempo. Então eu pensei assim, meu Deus, eu vou ficar aqui com essa pressão alta, eu vou morrer cedo. Eu botei aquilo na minha cabeça e eu nem tratei de ver o que estava acontecendo comigo. Eu me adiantei em tomar as providências, pedir férias na empresa para poder fazer a abençoada da cirurgia. E para mim, como toda a vida, veja, desde 13 anos de idade eu tomei medicamento para emagrecer escondido da minha mãe, eu fazia tudo que é regime que você possa imaginar, eu tinha uma lista lá com 19 anos de idade, eu sabia a caloria de 80% dos alimentos do universo, porque eu controlava tudo que eu comia, e eu emagrecia, só que daí depois eu emagrecia 20, engordava 30, emagrecia 30, engordava 40. Então era aquele efeito sanfona que não é nada saudável. E daí eu fiz a bariátrica. Fui lá, procurei um médico que é muito bom médico, o médico que me operou é uma sumidade. Para a época, 20 anos atrás, ele usou a técnica mais moderna. Do ponto de vista técnico, a cirurgia foi ótima. Do ponto de vista emocional, a cirurgia foi muito ruim para mim. Eu fiz uma sessão só com a psicóloga. Fiz uma sessão com a psicóloga e ela falou para mim, ela falou: "Olha, eu vou te liberar porque você está precisando muito, porque o médico falou aqui para mim que você mandou uma carta que você é paciente de altíssimo risco, mas eu por mim não te liberaria para fazer essa cirurgia, porque você pode ter algum efeito que não vai ser bom para o teu psicológico." Eu falei para ela, falei: "Tá, mas que efeito?" Ela falou: "Não, tu tá liberado." Assim, sabe, não me explicou muita coisa. "Você tá liberado, vai e faz." 20 anos atrás. Aí eu fui e fiz a cirurgia. E eu achava assim, eu falei: "Olha, tudo aquilo que eu achava que não dava certo para mim, por causa do meu peso, agora vai dar, né? Porque eu agora, sim, agora vai, né? Agora eu vou conseguir uma promoção no meu emprego, agora eu vou conseguir a roupa que eu quero, agora eu vou namorar, embora sempre tenha namorado, gorda, magra, tudo que é jeito."
Mas o pote de mel atrás do arco-íris era bariátrica, que era o dia que eu fosse uma mulher magra, padrão, tarará, tarará. Isto não se converteu na verdade. Porque eu emagreci mais de... Prestem atenção, meninas, Oi? prestem atenção. Eu estou falando para as meninas que estão aqui na live prestar Exato. muita atenção, que a nossa felicidade não Não, está no nosso não. corpo. Olha, Daí eu emagreci mais de 50% do meu peso, eu emagreci mais de 70 quilos. Primeiro que quando você faz uma bariátrica, eu tinha 25 anos, eu tinha pele boa, mas mesmo assim, você emagrece muito rápido e a tua pele fica muito flácida. Isso para mim não era um problema, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, o meu peito, ele parecia uma. Sabe quando você pega uma meia e bota outra meia dentro, ou você bota uma laranja dentro de uma meia? Tem aquela pele, aquela bolinha. Meu peito ficou daquele jeito. Eu falei, tá, mas a pele volta tal. Só que com o decorrer do tempo, eu desenvolvi uma condição que era transtorno de autoimagem. E isso é muito cruel com a gente. Porque eu olhava no espelho, eu não me reconhecia, Marta. E aquilo me dava um desespero, porque aquela pessoa que eu via não era eu. Então eu fui perdendo a minha alegria, a minha vontade de viver. O meu cabelo, eu perdi 70% do meu cabelo. Eu fiquei quase careca. Os meus dentes começaram a amolecer, porque assim, o que que a bariátrica faz no corpo da gente? Hoje, como a doutora Andressa explicou lá, existem outras técnicas, as pessoas hoje a pessoa não tem tratada essa desabsorção que se faz de vitamina e tal. Aquele tempo era tudo muito novo, ninguém conhecia os efeitos colaterais de uma bariátrica. Né? Ninguém te conta que você vai ter diarreia 80% do tempo, que você vai ter pico de insulina, você vai desmaiar nos lugares, tem coisas que você não pode tomar e nem comer que vai te dar um mal-estar e até hoje me dá, que você vai dificilmente você vai poder voltar a comer carne como você comia antes. Então são uma série de coisas que quando você vai no banheiro, o cheiro é simplesmente horrível, é constrangedor. Você tem gases o tempo todo, você fica com um hálito ruim. Então ninguém explica, talvez porque naquela época ninguém tivesse tido essa experiência. Como a gente estava começando ali engatinhando nessas bariátricas. Pois bem, aí era aquela coisa, todo mundo olhava para mim e falava: Meu Deus, como ela está linda, meu Deus, como ela está ótima, meu Deus, como você está. Ai, porque agora, nossa, que beleza, ai, que maravilha, ai, não sei o quê. Né? A minha mãe, ela me deu um espelho de 1,5 m para botar no meu quarto, sabe? Ela me deu um espelho de 1,5 m para colocar no meu quarto, isso é muito simbólico. Né? Tipo, olha, se olha, agora você pode se olhar. E a mãe da gente, quando a gente cresce gorda, sofre muito junto, né? Porque tem a questão da roupa, tem a questão do bullying que a gente sofre, né? É um sofrimento muito grande. Eu não posso comparar, por exemplo, Marta, com um homossexual, essa discriminação desde sempre, porque a gente não é assassinado na rua por ser gordo, a gente não é surrado na rua, pelo menos não ainda, né? Por ser gordo, a gente sofre ofensa, discriminação, bullying e tudo mais. Mas a gente porque as palavras ferem também e matam. matam, né? Mas, assim, contundência física a gente ainda não está sofrendo por ser gordo, mas é aquela coisa, a pessoa que tem um filho que cresce numa condição diferente, ela já se arma de alguma forma, porque ela sabe quanto aquela pessoa vai sofrer na caminhada dela, né? E a minha mãe, do jeito que ela podia, ela tentou me ajudar com dieta, tal, né? É, me colocar em atividades, mas era o meu jeitão, e enfim. Daí, quando eu estava assim com 8 meses de operada, eu não conseguia me alimentar. Eu estava muito pálida, meu cabelo tinha caído muito. Eu não conseguia comer porque tudo que eu comia voltava, eu vomitava, era horrível.
E daí um dia eu tive que passar por uma cirurgia de vesícula, com 6 meses de cirurgia do estômago, que encheu de pedra na minha vesícula. Eu tive problemas nos rins por causa disso, porque daí começou a fazer cálculo renal também. Isso é um efeito. Eu tive anemia profunda ferropriva, que até hoje eu preciso fazer reposição de ferro e vou precisar fazer o resto da minha vida. E preciso tomar vitamina e vou precisar tomar o resto da minha vida. Preciso fazer exames de sangue a cada 6 meses. Mas eu cheguei no meu médico e falei, olha, eu me arrependi. Ele olhou assim pra mim, tipo, você tá louca? Olha a tua foto antes da cirurgia, olha a tua foto agora. Olha como o teu corpo tá, olha como você está. Porque daí a minha pele estava começando a voltar no lugar e realmente eu fiquei com um corpo muito bonito. Um corpo padrão, tal, mas não era, eu não me sentia. Todo mundo falava, mas eu não sentia aquilo, né? E daí eu fui me retraindo, comecei a descobrir coisas que me desagradaram também, né? Por exemplo, eu tinha um grupo de amigos. E esse grupo de amigos sempre me convidava para a gente sair junto, tal. Mas a saída comigo era sempre assim: no restaurante, na churrascaria, na pizzaria, no karaokê, porque eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de fazer piada, era engraçadona. Mas eu descobri que eles iam fazer um passeio numa balada para dançar assim e dançavam até o dia raiar. E aquilo acontecia toda a vida e eu nunca tinha sido convidada antes de ser magra. Daí aquilo para mim foi um divisor de águas nas minhas relações. Teve um impacto nas minhas relações. Porque eu cortei aquelas pessoas da minha vida. Porque eu fiquei tão magoada com aquilo, me machucou muito. Aí eu fui no meu médico e falei, olha, eu não tô me sentindo bem, eu não consigo comer. Não sei. Tem reversão? Ele falou, não tem, são irreversível. A gente corta um pedaço do estômago, faz um desvio. Não dá para reverter, mas o que eu posso fazer por você? Eu posso abrir a sua banda gástrica, porque assim, o estômago é cortado, costurado e é colocado uma banda que ela é um limitador para que você não consiga encher o seu estômago e ele dilatar. Então eu posso, por endoscopia, abrir esta banda que está impedindo o seu estômago de crescer e de repente você conseguir voltar a se alimentar e tarará e tarará. Eu perguntei para ele, eu vou engordar? Eu vou engordar? Daí ele falou assim: olha, seu estômago vai dilatar, né? Daí eu falei, mas eu quero fazer. Eu quero muito fazer porque eu quero voltar a ser eu, porque eu não me reconheço. Daí ele falou assim: olha, eu acho isso uma loucura. Daí eu falei: olha, eu acho uma loucura o que eu fiz. Porque eu deveria ter me informado melhor, porque eu não era doente, eu não tinha problema. E eu vim fazer essa cirurgia que me deu um monte de problema, inclusive pro meu emocional, pro meu psicológico. Eu não quero mais. Quando eu conheci o meu marido, eu estava com uns 4 meses que eu tinha aberto a banda gástrica. E eu estava no auge do meu pior. Porque o meu cabelo tinha caído muito, então eu tinha fiapos, né? Aqueles fiapinhos de cabelo, cabelo pouquinho. Dente estava amolecendo, eu estava muito pálida, eu ficava muito fraca, eu não aguentava andar, eu andava um pouco, já me dava aquele suadouro, me fazia pico de insulina, eu desmaiava nos lugares. Às vezes a gente chegava num bar ou num show, alguma coisa, ficava meia hora, eu tinha que voltar porque eu não aguentava ficar. Mas eu fui me recuperando e eu fui recuperando o meu peso, então hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz, porque mesmo com tudo isso, né, eu casei, eu tive a minha gestação, graças a Deus, foi uma gestação muito boa, eu não tive problema nenhum, porque eu tinha muito medo, porque com essa desabsorção toda, para você ter uma ideia, Marta, a minha filha nasceu de cesariana. Quando foi para minha filha nascer, a minha médica pediu 10 bolsas de sangue. Porque Nossa. a minha anemia a partir do 7º mês de gestação, eu ia uma vez por semana fazer soro com Noripuru no hospital para reforçar meu ferro, para eu poder ter coagulação quando a minha filha fosse nascer. E daí ela pediu 10 bolsas de ferro porque eu não tinha um coeficiente de componentes no meu sangue que capacitassem o meu corpo reagir caso eu tivesse uma hemorragia. Então, o que a gente precisa é que as mulheres entendam, e meninas e tudo mais. Ninguém quer dizer para você assim, olha,
ser gorda é a melhor coisa do mundo. A gente sabe que não é. Tem um documentário que vai sair agora, que eu faço parte de um movimento que se chama Movimento Cultura Gorda, que é lá de São Paulo. Eu vou representar esse movimento aqui em Curitiba. E daí um membro, se você jogar lá no YouTube, tem o trailer deste documentário, que os gordos não vão para o céu. E é uma coisa assim, realmente a gente sofre muita discriminação. Então, dizer para você assim que é a oitava maravilha do mundo, neste mundo que a gente está hoje, você crescer uma criança gorda, você ser um adolescente gordo, você ser principalmente uma mulher gorda, porque os homens com eles mesmos, eles são mais condescendentes, com as mulheres eles são mais cruéis. E as mulheres são cruéis com as próprias mulheres, né? Isso. A gente não dá esse desconto. Chave agora. As mulheres são cruéis com as mulheres. No jeito de olhar, no jeito de falar. Né? É aquela coisa, você vê, eu fico não indo muito longe, eu faço parte de vários grupos de mulheres. E eu faço parte de um grupo de mulheres, que essas mulheres são lá, mulheres inteligentes, progressistas, né, e tudo mais. E um dia eu estava vendo lá, durante a pandemia, tal, uma dessas mulheres postou uma imagem. Qual era a imagem? Era a imagem de 3 mulheres gordas, bem gordas, tentando entrar dentro de um Fusca, todas de biquíni ali naquela foto. E ela disse, olha a gente depois da pandemia. E daí eu só escrevi, o corpo da outra mulher não é piada. Eu sempre fui assim, antes e depois da pandemia. Aquilo emudeceu todo mundo, ela apagou a imagem, depois ela veio no privado, me pediu desculpa. Mas é essa percepção que as pessoas não têm. Esse é o tipo de comentário muito tóxico. Outra coisa é... Exatamente, totalmente imbecil. Aliás, eu não sei se você já viu, deve ter visto já. Tem uma imagem, assim, de uma mulher que ela tá de costas na praia, uma mulher gorda, que ela tem, assim, o biquíni dela é um biquíni de borboleta atrás. Essa imagem circulou como meme no mundo inteiro. Gente, é uma mulher de costas, é o corpo de outra pessoa. Quem te dá o direito de debochar do corpo de outra pessoa? É o corpo da pessoa, né? E assim, eu vejo hoje que a gente tem várias pessoas fazendo esse trabalho de empoderamento pelas pessoas gordas e pelas mulheres gordas. Existe um monte de gente, né? Até hoje eu tenho lá minha página no TikTok, tem um monte de visualização e tal. Daí uma moça me perguntou, se você gosta tanto assim do teu corpo, por que que não tem você de biquíni? Por que que não tem você de shorts? Por que que não tem você dançando lá? Falei, olha, simplesmente porque eu sou uma mulher de 46 anos, eu sou uma advogada, o meu contexto é outro, eu não sou uma modelo plus size, né? Uma modelo, por exemplo, a Mayara Russi, que para mim é uma das mulheres mais lindas que tem no Brasil. Ela é maravilhosa. O trabalho da Mayara é modelo. A bandeira em prol das mulheres gordas que ela carrega é uma. A bandeira em prol das mulheres e das pessoas gordas que eu carrego é outra. A minha bandeira é aceitação, políticas públicas de saúde, políticas públicas de respeito e de atendimento à nossa população. Por quê? Nós somos 56%. Quando você vai num médico fazer um exame, tem avental que te sirva? Não. Não tem. Quando você vai no cinema, no teatro, quantas vezes a sua bunda entalou na cadeira? Quando tem um espaço para a pessoa gorda sentar, esse espaço é sozinho, não tem alguém do lado. Você não consegue comprar uma cadeira, por exemplo, no teatro ou no cinema, de pessoa obesa com um acompanhante. Subentende-se que o gordo vive sozinho. E que tem que viver sozinho porque é gordo.
isolado, né? Isolado. Então, assim, tem a cadeira, o espaço para o cadeirante e um espaço na esquerda e na direita para um acompanhante para o cadeirante, por exemplo. Para o gordo não tem, o gordo é isolado. Tem a cadeira do gordo lá, então assim, ou eu entalo a minha bunda para estar junto com meu marido e com a minha filha, ou eu fico lá na frente sozinha e eles ficam em outro lugar, porque não tem espaço, né? Outra coisa, banheiro, por exemplo. Quem conhece, eu sou uma avaliadora oficial de banheiro de shopping. Dependendo do tamanho do seu corpo, você entra de ré no banheiro do shopping. Para você tirar a tua roupa é um sacrifício, porque você entala nas paredes, aí você tem uma dificuldade para sentar, aí você tem que pegar o papel, você não tem espaço para você se virar, para você se limpar. O corpo da gente tem uma dinâmica. Então, o banheiro de cadeirante, que é um banheiro grande, também pode até nos atender, mas não é para gente, porque ele tem uma altura diferente, ele tem um tipo de vaso diferente que é para atender uma população diferente. Então, o que precisa se pensar como política pública, como legislação de arquitetura, de urbanismo, o espaço para as pessoas que ocupam mais espaço, né? As cadeiras para você comer no shopping, a cadeira do restaurante. E também ônibus. no ônibus. E também a nossa representatividade, né? Sim. Porque assim, nós temos um grupo enorme de atores gordos, atrizes gordas, apresentadores, cantores, cantoras. E assim, a gente vê em determinados filmes, em alguns lugares, o gordo é representado pelo gordo. Mas muitas vezes é uma pessoa magra com enchimento. Por quê? Por que o gordo não pode ocupar o espaço que é do corpo dele? Dentro da cultura, E são né? coisas, na verdade, que a gente não deveria nem estar discutindo, né? A gente Exatamente. não tem que ter vergonha, igual eu estava falando do banheiro agora. Já aconteceu comigo, de eu não conseguir entrar e quem está do lado de fora ficar olhando tipo com aquele olhar de dó. Não tem que ter dó. E outra coisa, a gente não tem que ter vergonha de ser gordo ou de ser gordo. A palavra gorda em si é a característica física. Antigamente, nossa, como eu tinha dificuldade com essa palavra gorda, como isso me doía. Quando alguém falava, ah, gorda lá. Gente, ser gorda é a tua característica física. Característica. Ofensa para mim é quando me fala, ah, magrinha. Não, eu não sou magra. Eu sou a Marta de Carvalho, eu tenho tanto de altura e tanto de peso. Essa é a minha característica física. Eu, a Dani, nós não temos que sentir vergonha por a gente ser uma mulher gorda. Sim. E o E a gente que não pega? a gente não é só a mulher gorda. Igual ela falou, ela é advogada, ela é radialista, uma mulher super inteligente que dá gosto de ouvir falar. A gente é outras coisas fora o nosso corpo. Exatamente. E o corpo da gente sempre chega na frente. E a gente precisa desconstruir isso até para os filhos da gente na infância. Gente, vamos parar de tratar a palavra gordo como ofensa, como xingamento e usar o eufemismo, né? Por exemplo, uma pessoa tem a condição de autista. Ninguém vai falar, ai, o autistinha. Uma pessoa tem uma condição de cadeirante, ah, o cadeirantinho. Uma pessoa tem a condição de homossexual. Ah, o homossexualzinho. Por que o gordo é o gordinho? Isso. Por que o Não gordinho é diminui. gordinho? Exatamente, eu como gordo. E daí, às vezes, as pessoas, assim, até para a gente não se desagradar, né? Para a gente não se chatear. Ai, mas você nem é tão gordo. Gente, né? A gente sabe e a gente entende as nossas limitações, mas também não quer dizer que, por exemplo, você com o teu peso, eu com o meu peso, eventualmente eu já tenho 46 anos, às vezes me dói o joelho, me dói o quadril, como dói o joelho e o quadril de qualquer mulher de 46 anos. É isso que as pessoas precisam entender, né? E as pessoas têm, às vezes, essa dificuldade, né? De entender isso. E também. Oi? E eu não sei no seu caso, mas o que acontece às vezes? Ah, porque você é gordo, você não pode sentir dor.
Porque se você falar para uma pessoa que você está sentindo dor, ah, mas você está sentindo dor porque você é gorda. Ah, você está com gripe, ah, você está Exatamente. com gripe porque a tua imunidade está baixa porque você é gorda. É. Tudo se refere Isto se somente ao corpo. chama, isto se chama gordofobia. Até Isso. agora nós falamos de pressão estética. Pressão estética é as pessoas olharem para você e acharem que para você poder ser uma pessoa bonita, você precisa ser uma pessoa magra. Agora, a gordofobia, ela quer dizer que as pessoas acham que você só pode existir no mundo se você for magro. É a repulsa à pessoa gorda. É a atribuição de todos os problemas daquela pessoa à condição dela de pessoa gorda. Né? Então, por exemplo, você vai no médico, já me aconteceu várias vezes. Né? E olha que eu travei uma luta para achar médicos não gordofóbicos, e é muito difícil. Muito difícil. Porque tem médico que te olha e para ele todo o problema físico que você tem está atribuído ao teu fator peso. Eu já cheguei ao cúmulo do absurdo de pagar, ir lá no Frischmann's, pegar todos os exames, pedir todos os exames possíveis, fazer os exames e levar os exames para o médico antes do médico me consultar. Para mostrar para ele, olha, meu colesterol tá bom, meu triglicerídeo tá bom, minha glicose tá boa, tá tudo bom. O que eu tô sentindo é outra coisa. Então, hoje, eu tenho lá 3, 4 médicos que me atendem em questões de saúde, que eu já passei pela experiência e que eu sei que são médicos não gordofóbicos. Assim como eu estou trabalhando numa lista de lojas não gordofóbicas, de marcas não gordofóbicas, de laboratórios não gordofóbicos. Já foi no laboratório e a pessoa que vai tirar sangue de você já te olhar com aquela cara de pavor, porque acha que não vai achar veia porque você é gorda? Sim. Né? E eu já tive Ou olhar caso com assim, médico também. quando eu era Eu já criança, tive, a pessoa. Pode eu falar. fui, uns 4 anos atrás, eu queria engravidar novamente. E eu fui no Uhum. ginecologista, que me recomendaram, eu até vou falar aqui da Mil, e ele pediu todos os exames para mim, e deu tudo ok. Aí eu falei assim para ele, olha, eu queria estar vendo também por que eu não consigo engravidar, que eu queria engravidar e não estou conseguindo. Tem como você me passar uns exames, né? Se for o caso, um tratamento, a gente vai fazer. Ele simplesmente, ele olhou para mim e falou assim, olha, você nunca mais vai conseguir engravidar enquanto você for gorda. Só que eu, quando eu engravidei da minha filha, já estava com 85 quilos. É. Então, assim, aí você tem lá. Ah, aí olha para você, você engordar, você não engravida porque você tem ovário policístico. Aí, se você Uhum. tem ovário policístico, o que que precisa acontecer com você? Você precisa emagrecer, né? Porque se você não emagrecer, o ovário policístico teu não melhora, não sara, né? Ai, mas você vai engravidar? Nossa, mas com esse peso aí você vai ganhar mais peso, aí vai ficar. Então, não tem solução para o nosso problema, sabe? Não, A gente fica refém, Marta, de muitas coisas, e é muito difícil para a gente que é gordo se livrar de vários estigmas, porque isso tudo é estigma, sim. né? E a Pode pessoa já ser um olha para fator. você, ela já fala que você é doente, porque você é gorda. Exatamente. É assim, ai, você é gordo, você, né, olha, você precisa se cuidar, você precisa. Gente, quem disse que a pessoa gorda não se cuida? Quem disse? A gente se cuida. Olha, mas você precisa ter um pouco mais de amor próprio. Cara, quem disse que a gente não tem, O que nos né? impede também de andar bem vestidas porque a gente é gorda? Exatamente. Então, assim, hoje, realmente existe lojas que agora estão começando a se colocar um pouco mais. Por quê? Porque, afinal das contas, como eu disse na loja da Leves uma vez, a nota de R$ 50 do gordo vale os mesmos R$ 50 que da pessoa magra. Uhum. E eles colocam E em preços pelo, absurdos, né? exatamente pelo número da população, quem não se enquadrar e não aceitar o nosso público, infelizmente, vai deixar de vender.
né? Porque a gente produz dinheiro, a gente consome e somos um público fiel, porque aquela marca que nos atende acaba nos fidelizando. Eu tenho uma loja específica, que eu até vou falar dela aqui, que ela faz parte do projeto Mulheres Reais. Ela que vestiu os meninos no dia das fotos. É a Viviane Ribeiro. Depois eu vou pôr se ela tiver aí, Viviane, já arruma teu Instagram. E é exatamente isso que você falou. Eu virei cliente dela. Eu quero tal roupa. Eu vou ir na Viviane, que eu sei que a Viviane vai ter do meu gosto, que eu não preciso estar, como muitas das vezes você sabe que a mulher gorda parece que tem que estar sempre estampada. Eu gosto, mas eu acho que tudo tem um limite. E sempre com roupas Exatamente. largas ou roupas pretas, né? A gente É, pode diversificar. infelizmente, veja, quando eu era jovem, mas quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu só achava roupa de velha para comprar. Eu não achava Então, uma que a gente modelagem mais moderna. Hoje, as meninas já vão numa C&A, numa loja de departamento, e elas encontram um jeans pelo mesmo preço que uma menina magra paga. Isso é uma Uhum. evolução. A gente olha hoje na propaganda, na publicidade, existe uma diversidade das pessoas na publicidade, né? E existem pessoas também que acham que que eu já ouvi isso, de uma pessoa gorda, inclusive. Quando eu escrevi há um tempo atrás um artigo que foi para o Jornal Plural, eu escrevi no meu Facebook e o Plural pediu para publicar porque eles gostaram muito daquilo que eu escrevi e tal. Que era sobre a modelo Mayara Russi e a participação dela no Verdades Secretas, questionando se a Globo ia mostrar a sexualidade da mulher gorda. Porque a galera acha que a mulher gorda é assexuada, né? Que mulher gorda não Coisa não namora, que fala, não mulher namora, não beija, não não, abraça, não faz não outras coisas transa. a mais porque ela é gorda. Exatamente, que a mulher gorda não transa, né? E Isso. às vezes eu vou conversar com meninas mais jovens, assim, né? E adolescentes e tudo mais, que estão inseguras com relação ao próprio corpo, e, né? Enfim. E daí um dia uma menina veio conversar comigo e falou: Olha, tem um menino que é um gatinho, tá muito interessado em mim, e ele falou pra mim que ele me acha linda, né? E quer sair comigo, e quer me namorar, e quer beijar na boca. O que que eu faço? Eu falei: Vá. Ai, mas e se ele não gostar? E se a gente chegar a transar e eu precisar tirar minha roupa? Como é que vai ser? Eu falei: Amor do meu coração, este homem olha pra você todos os dias. Você esteja lá de calça jeans, de moletom, de legging, seja lá como for. O que é que você acha que esse homem imagina que tem por baixo? Um monte de espuma e de enchimento? Que a hora Uhum. que a sua roupa sair vai ter outra coisa? Não é isso que ele pensa. Ele se sente atraído por você, pelo teu corpo, e ele sabe o que o teu corpo é. Então, se liberte, se solte, se goste, procure se gostar, procure se olhar, procure se conhecer e seja generosa com você. Seja generosa com o seu corpo. Seja generosa com aquilo que você é. Então, assim, às vezes, se você acha que alguma característica do teu corpo pode não agradar, tenha na sua mente que todas as mulheres são assim. Desde da mulher mais padrão do universo até a mulher menos padrão do universo. Todas as mulheres. Em algum momento da vida, elas vão se olhar no espelho e vai ter um momento que elas vão se achar pouco atraentes, ou que elas vão achar que o corpo está com alguma situação, com algum defeito. E isso é natural, isso é normal, e o seu corpo é natural e normal. O que a gente tem hoje na nossa sociedade muito complicado, Marta, é que infelizmente existe uma sobrecarga na cabeça das meninas e na cabeça dos meninos que um determinado físico é o único físico que agrada o outro. E que para as meninas, em se tratando de mulheres gordas, para as meninas que o corpo delas é inaceitável
E para os meninos que gostar de um corpo que fuja daquele padrão, é vergonhoso para eles. Parecer com uma namorada gorda é surreal. É surreal. Então, assim, veja, quem conhece o meu marido, eu vivo falando isso, sabe que meu marido é um homem muito bonito. Meu marido é um homem bonito. Ele é alto, tem olhos verdes, ele tem 2 metros de altura, ele é um homem padrão. Meu marido é um homem muito bonito. E eu sempre achei ele um homem lindo. Quando a gente vai nos lugares, a gente sente os olhares. As pessoas não precisam falar. A gente tem esta percepção. Né? Que os casais, as pessoas começam a olhar assim, como se fosse uma girafa namorando um hipopótamo, sabe? Ou como se fosse assim. Né? Aquelas invejosas, e... o que ele tá fazendo com ela? Eu tenho 41, meu marido, não digo que é marido, tem 23. Então, assim, é visível, não adianta. E daí as pessoas se perguntam, mas o que ele tá fazendo com ela? Ela tem 41, ele tem 23. Gente, não é corpo, não é dinheiro, não é nada, é a pessoa. É o que a pessoa tem para oferecer, aquilo que a pessoa acrescenta de valores na vida da outra pessoa. E se a gente for começar a pensar, e quando você envelhece? Por isso que está ficando cada dia mais difícil para as mulheres envelhecer. Você já percebeu isso? Por isso que as pessoas falam que os 50 são os novos 30. Não é porque tá todo mundo super saudável e que agora todo mundo nos 50 tá bonito. É porque as pessoas têm o desespero do passar do tempo. As pessoas se desesperam com as rugas, se desesperam com os cabelos. Jovem, né? Exatamente, isso é impossível. É uma coisa impossível. Então, o que a gente precisa parar? A gente precisa parar de buscar o impossível e a gente precisa começar a amar o nosso possível. E o que eu digo? Eu falo assim, olha, você, Marta, hoje Marta, você não está feliz, você acha que, de repente, você eventualmente precisa mesmo entrar no dieta, perder um peso e tal. Tudo bem, se isso vai te fazer bem. Mas se isso é para você. Para você. Pense bem se isso é para você ou se isso é para os outros. Porque quando você fica tentando responder expectativas e você fica tentando viver a sua vida pelos olhos dos outros, você não alcança satisfação, você não alcança felicidade, você simplesmente vive para satisfazer as outras pessoas. E daí, você já viu que tem pessoas que têm um círculo vicioso, né? Ela não tá satisfeita com o nariz, ela vai lá e faz o nariz. Daqui a pouco ela bota mais um pouco de boca. Aí aquela boca tá pequena, ela bota mais boca. Aí o peito tá fora de moda, tá muito pequeno, vai bota peito. Aí todo mundo fala que o peito bonito não é o peito siliconado 200 ml, é um peito pequeno. Aí vai lá, mutila o corpo novamente e tira. Aí vai lá, olha, porque tem que ter uma cintura de saúva, quebra uma costela. Aonde que as pessoas acham que isso é saudável? Isso é um problema grave de saúde mental. Isso que eu ia falar. Isso já é um caso de doença na mente. Não adianta você ter um corpo sarado e uma mente doente. Eu amo essa frase, gente. Não adianta porque nada você estar com o teu corpinho todo ali, ó, e a tua mente está doente. Você ser escrava. Porque você vai olhar no espelho e você nunca vai estar satisfeito. Nunca. Você vai estar numa eterna... Nunca. Tem uma música da Melanie Martins, Potatos, eu acho que é o nome da música, e fala muito sobre isso, sobre a busca da beleza, que a menina na música opera o nariz, aí depois ela opera não sei o quê, e ela nunca se encontra, porque na verdade não era o corpo dela. Era ela, era o que ela tinha dentro dela que não estava legal. Exatamente. E isso é um sofrimento que não acaba. Então, o que eu fiz por mim? Eu vivi as duas experiências. E eu resolvi um dia parar de sofrer. E parar de me sacrificar. E parar de me torturar. E parar de torturar o meu corpo. E parar de sentir culpa porque eu comia. E parar de tomar laxante porque eu tinha comido alguma coisa. Sabe? E parar de olhar para aquele. Parar de querer me encaixar dentro daquela loja que
que eu não podia, aquela roupa que não é feita para mim, né? Já dizem que não Era querem me escrava do atender. corpo, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, você chega na porta da loja, a loja, olha, a gente só tem até 46. Isso quer dizer, eu não sou para o seu corpo, eu não quero te atender. Por que que eu vou lutar, passar fome, me esforçar, me matar para dar dinheiro para gente assim? Para ser outdoor de gente que não me aceita? O mundo tem que se adaptar a nós, não nós ao mundo. Seria Nós o ao ideal da mundo. nossa vida. Uhum. Exatamente. Por exemplo, eu não sei se você lembra, duas publicidades que quando eu tô falando sobre isso, essas publicidades me marcaram bastante. Tinha uma publicidade que era de um jeans, que talvez você é mais nova do que eu não vá lembrar, mas assim, tem dois rapazes passando, daí por uma menina. E daí eles passam, e daí a menina cumprimenta um e o outro pergunta: quem é essa moça? E daí um deles responde: a gordinha do escritório. E daí essa menina vai lá, compra um jeans menor que o corpo dela. E daí passa durante aqueles 30 segundos aquela menina fazendo, comendo só alface, aquela menina malhando desesperadamente. E daí, dentro de uns 10, 15 dias, ela se enfia dentro daquele jeans e passa um tempinho e ela passa pelo cara. E o cara, ó, como quem é? Ó, eu não sei, é uma menina do escritório. Ali é aquela coisa assim, será que a gente que é mulher é só isso mesmo? É só para ficar se objetificando Um objeto para os sexual, outros? somente para olhares. Para a gente ficar se objetificando para os outros, para ser exposição para os outros, para ser. É muito triste, mas tem muita mulher assim que ela acaba sendo uma coisa que é uma vitrine para o cara, por exemplo, né? Uhum. Muito marido que fala: olha, compre um vestido, se vista bonita, porque eu vou fechar negócios e eu quero levar você e quer mostrar. Sabe? A gente precisa ser mais que isso. Seja você uma mulher magra, sarada, você quer ser assim, você se sente bem, você faça por você, para você ser feliz e não pelo outro, E uma né? outra Não coisa pelo também que outro. eu não entendo. Como que uma mulher, ela pode dizer que ela ama um homem, ou até mesmo, né, uma outra pessoa, se ela é tão cruel com ela mesma? Às vezes ela esbanja elogios por uma outra pessoa, coloca a pessoa lá em cima, e quando se fala dela, ela se diminui, ela sempre se coloca em último plano. Mulheres, a gente não tem que viver à sombra de um homem. Eu não sei aonde que está escrito isso, a Dani, que é advogada, pode nos dizer se está escrito isso em algum lugar, que nós, por sermos mulheres, a gente tem que viver escondido à sombra de um homem. A gente não pode ter direitos, a gente não pode ter vontades, a gente tem que estar sempre submissa ao que o homem quer. Acredito eu que não É, esteja escrito em nenhum lugar. isso não existe em lugar nenhum. Isso é violência psicológica, né? Em dadas formas. Eu considero violência psicológica, caso que eu já vi no meu escritório, eu como advogada, de uma mulher que relatou para mim que o marido pesava ela uma vez por semana. Ou o caso de mulheres que eu conheço que o sujeito condicionou a continuidade do casamento a ela fazer uma bariátrica e emagrecer. Ah, eu Porque emagreci pelo mulheres meu também. casamento, eu emagreci pelo meu marido. Gente, por favor, você vai fazer um troço desse, vai mutilar teu corpo, faça pelo menos por você, para te dar prazer, para que você seja feliz. Porque é um procedimento radical, é um procedimento que traz muitas consequências. E para você fazer de uma maneira impensada, para satisfazer outra pessoa, e qualquer coisa que você faça, ai, porque eu não corto meu cabelo porque meu marido gosta de cabelo comprido, então ele que deixa o dele crescer, poxa. Se você tá afim de ter o cabelo curto, vai lá e corta o cabelo. Eu não trabalho Ai, tal porque horário porque meu marido não deixa. Então, teu é, marido que vai trabalhar, você fica em casa. exatamente, aquela coisa. Ai, mas é porque pintar, né? Ai, meu cabelo tá branco, eu não gosto, mas meu marido não quer que pinte. Gente, eu acho que algumas coisas por um relacionamento a gente cede, mas aquilo que não ofende a integridade da gente,
né? Que a Porque gente não um deixa de corpo ser a gente, né? o que é um corpo bonito, afinal das contas? Um corpo bonito é um corpo habitado por uma alma feliz. Um corpo habitado por uma alma triste, recalcada, chateada, insatisfeita, reclamona. Ele pode estar bonito para os outros, para aquela pessoa ele nunca vai estar, né? E é tão difícil, porque assim, a gente vê tantos casos de mulheres gordas, discriminadas, que sofreram tanta pressão. Eu, quando era adolescente, tinha uma moça que trabalhava na cantina de uma escola que eu estudava, que ela era gorda e a irmã dela era magra, e as pessoas comparavam e não sei o quê. Sabe qual foi o fim dessa mulher? O fim dessa mulher foi jogar álcool e atear fogo no corpo. Ela De se ódio do próprio envolveu corpo. de ódio do próprio corpo. Ela jogou álcool e se enrolou e tacou fogo e morreu. Gente, quem que ensinou essa pessoa a se odiar? Quem fez essa pessoa se odiar? Porque isso não veio dela, foi um reflexo de tudo que ela sofreu. Olha o nível de sofrimento que uma pessoa precisa estar a ponto de não se aceitar e de acontecer uma coisa dessas. Teve uma menina fora do Brasil, eu não lembro o país que foi, mas deve ter uns 4, 5 anos isso, que ela estava com uma tesoura, a mãe pegou ela na hora, ela estava cortando um pedaço da barriga com a tesoura. Com 7 anos de idade, porque na escola estavam falando que ela era barriguda. Como que a gente está educando essas crianças? Com que tipo de empatia? Porque assim, no meu tempo, quando eu era criança, 40 anos atrás, a gente não tinha a informação que a gente tinha, que tem hoje. Hoje ninguém mais pode ter o direito de falar que não educa filho porque não sabe, não sabia que aquilo era ofensa, não sabia que aquilo era bullying, não sabia que aquilo era errado. A informação está em todo lugar. E a gente está aqui fazendo live, eu tô aqui fazendo live todo dia, eu tô falando disso todo dia, e eu tenho minha página lá no Instagram, a Gordofobia de Cada Dia, tenho lá os vídeos do TikTok, a Gordofobia de Cada Dia, a minha página pessoal, Daniele Beyond Crossfit, falando disso sempre. Por quê? Porque a gente vai batendo até entrar na cabeça das pessoas. Porque também não adianta você ser mãe e você falar para tua filha, olha, filha, você tem que se aceitar, ou você comprar lá livros, né, de mulheres empoderadas, você falar para ela de autoestima e não sei o quê. Se cada vez que a tua filha te vê, tipo, você faz piada que você não sobe na balança porque a balança é do mal. Você entra num lugar para comer uma coisa, você chama uma comida de porcaria ou de gordice. Você se olha no espelho e fala, olha a minha pelanca aqui. Na frente da criança. Tem uma que às vezes nem tem pelanca e fica falando, nossa, tô tão barriguda. Justamente. Ai, pesa 35 quilos, né? Tem 1,50 m, 1,60 m, pesa 45 quilos. Ai, eu não vou na praia porque o meu corpo. Gente, o corpo. Ai, vou para a academia para preparar o meu corpo para o verão. Sabe como que você prepara o seu corpo para o verão? Você compra um biquíni, você compra protetor solar e você vai e leva o teu corpo para o verão. Pega a água e vai pra praia. Exatamente, do jeito que ele é. Como que você prepara o teu corpo? Você se hidrata, né? Você passa protetor solar, você passa um creme no teu cabelo para ele não queimar. Mas dizer que você não vai aproveitar a vida, que você não vai dar prazer pro seu corpo, porque você acha que o teu corpo não merece, porque ele tem uma determinada forma, a gente precisa quebrar esse paradigma. Todo corpo merece prazer de se alimentar, o prazer do sexo, o prazer do exercício físico, o prazer de vestir uma roupa bonita, o prazer de vestir uma lingerie bonita, o prazer de passar um creme cheiroso, o prazer de passar por uma massagem, de fazer uma unha, de autocuidado. Nunca pense que você não merece, porque infelizmente tem mulheres lindas, do jeito delas, desperdiçando a vida delas por causa de coisas que os outros falaram para elas. Ou que os outros fizeram elas acreditar. Eu, graças a Deus, acordei a tempo.
né? E hoje a gente tem uma infinidade de mulheres aí dando a cara para bater, dando o corpo para mostrar e mostrando do que o corpo de uma mulher gorda é capaz. Ele é capaz de ser bonito, ele é capaz de ser funcional, ele é capaz de ser produtivo, ele é capaz de ser sedutor, ele é capaz de dançar, né? E é aquilo que eu já falei lá no começo. A gente a ideia não é, ai, porque vocês estão fazendo apologia à obesidade, não é apologia nenhuma. É aquilo que eu falei, ninguém vai lá tirar a blogueira que está lá se exercitando e falar para ela, olha, engorde 30 quilos. A gente não é isso. O que a gente quer é ressalvar para a sociedade o nosso direito de existir enquanto pessoas, de existir enquanto mulheres e de gozar das nossas vidas como melhor nos aprouver, independente do nosso peso. É isso que a gente quer. E enquanto você toma tua água, eu vou até levantar um outro assunto aqui. Às vezes tem aquela pessoa que você não vê, nossa, há tanto tempo, de repente você encontra ela por aí na vida, né? Ela olha e fala, nossa, como você engordou. Vamos perder esse mau costume de reencontrar uma pessoa da antiga aí na vida da gente e olhar no corpo, como você engordou, como você emagreceu. Às vezes não pergunta nem se a pessoa tá bem, se a pessoa tá com alguma coisa na vida, se casou, se descasou. Só repara o corpo da pessoa. Gente, é só um corpo. O que tem ali por baixo do corpo é o que realmente importa. Parem de dar tanta importância somente para um corpo. Pessoas têm sentimentos. Quer falar alguma coisa? É Quer falar assim, alguma coisa? ali dentro daquele corpo reside uma alma que Isso. pode estar passando por um momento difícil, que pode estar machucada. Falar que uma pessoa está magra não é elogio. Falar que uma pessoa está gorda não é uma novidade, né? Vamos Não, bater não, palmas, gente. não existe aquela coisa de você. Já aconteceu de eu estar com uma pessoa e nós encontrarmos uma outra pessoa e aquela pessoa ter emagrecido um monte, aquela pessoa tá super magra. E daí a pessoa que estava junto comigo elogiou aquela pessoa que estava super magra, falou assim: nossa, mas o que é que você fez? Como você emagreceu? Me conte, né? O que que aconteceu? Meu Deus, olha para você, né? Maravilhado com aquela magreza. A pessoa falou assim: olha, infelizmente eu tive um câncer de pâncreas que fez uma metástase. Eu tive que passar por uma cirurgia, tirei um pedaço do meu estômago e tirei meu pâncreas e tô passando por quimioterapia e nananã. Você não sabe o que aconteceu. Você falar para uma pessoa que ela é magra não é elogio. E você falar que uma pessoa está gorda não é delicado, não é educado. Aliás, você falar sobre o corpo das pessoas é uma falta de educação tremenda, né? É aquela Falar sobre coisa, a como vida de você uma outra está? pessoa é uma falta de educação tremenda. Exatamente. Chega para você encontra, não tem nada para falar, falando como você está? Nossa, como você está bem, né? Olha, tanto tempo que eu Como não você te tá vejo, como eu tô bonita. com como você tá bonita, como eu tô com saudade de você. Fale dos seus sentimentos, né? Todo mundo gosta de elogio, todo mundo gosta de elogio, mas falar do corpo da pessoa, falar que a pessoa tá magra não é elogio, e falar que uma pessoa gorda tá gorda não é novidade. Né? Ela tem Sim. espelho em casa, Nós ela somos tem gratos na minha balança. família até essa isso, sabe? Eu tenho uma irmã Uhum. minha que ela não era gorda, mas ela, né? E ela emagreceu bastante. Todo mundo, ai, que corpo bonito. Mas ela tiraram um pedaço a mais do estômago dela numa cirurgia e ela sofreu muito. E ela nunca Então, mais conseguiu engordar. Então, assim, o corpo dela não era significado que ela estava bem. Ela não estava bem. Ela estava sofrendo. Então, através disso, eu comecei a repensar muito nisso, sabe? De que a pessoa, um dia eu estava com ela, uma pessoa, nossa, você está tão bonita, o que que você fez para emagrecer? E ela estava sofrendo. Aquela hora, ela não queria ter recebido aquele elogio que ela estava magra, porque ela estava sofrendo com o corpo dela.
E falar que uma pessoa é magra não é elogio, né, gente? Vamos combinar, né? E Então, falar que a é pessoa tá aquela gorda coisa, também, às vezes não é ofensa. não é novidade, né? Uhum. Não é novidade. Não é ofensa, porque é uma característica, mas não é novidade. E o que que te interessa saber da vida do outro? Nossa, você engordou, mas o que que aconteceu que você engordou? Não é da sua conta. É você que tá pagando o alimento na casa da pessoa? Exatamente, né? Fiscal Isso, né? de prato, o que que é isso? E às vezes as pessoas engordam pelos mais variados motivos, às vezes nem é comida a questão, né? Às vezes um descontrole hormonal, às vezes uma retenção de líquido, ou porque é o jeitão dela mesmo, né? Como é o meu caso. Eu sei que esse é o meu jeito. Eu já descobri, eu já encontrei o meu ponto de equilíbrio. E para mim tá tudo bem, né? Se Vamos às se vezes, autodescobrir, né? exatamente, e outra coisa também que a gente precisa começar a fazer como pessoas, como mulheres, os homens também, vamos começar a realmente educar as pessoas. Ninguém quer ser assim o palestrinha da vez, né? Mas vamos começar a educar as pessoas, né? Fez uma piada a respeito do corpo do outro, não ri, não ri. Porque se você ri, você dá corda para aquela pessoa para ela continuar fazendo aquilo. Se você não ri, ela vai se questionar por que que você não riu. Ou ela vai ter coragem de te perguntar do porquê que você não riu e você explica didaticamente, ou ela vai se tocar que aquilo não é uma coisa aceitável, né? E as E pessoas elas assim são a gente vai maldonas. mudando. São. E daí a gente vai mudando esse contexto, né? E a gente que é gordo, gorda, né? Dentro da área profissional, até ontem o JP, anteontem, me perguntou sobre isso, né? Se eu já tinha recebido alguma ofensa no meu trabalho que fosse ligada à aparência do meu corpo. Direto, as pessoas quando querem me xingar, a primeira coisa, aquela advogada gorda. Eu não Ela é sabia gorda. que, é, que o IMC era pré-requisito para o exame da ordem. Isso era uma coisa que eu não sabia, mas enfim. Então é aquela coisa, as pessoas acham que elas ofendem, mas é o que eu digo. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, eu soube sair desse tipo de situação. Eu sobrevivi a esse tipo de coisa. Então, hoje que eu sou uma mulher, que eu me garanto, que eu estou aqui levando minha vida segura, profissional, fazendo tudo que eu quero fazer da minha vida, eu me garanto e eu quero fazer o possível para educar as pessoas de forma que nenhuma criança cresça do jeito que eu cresci, com as ofensas que eu cresci, com os complexos que eu cresci, com as pessoas me diminuindo por causa do meu corpo, me diminuindo por causa da minha condição. Eu não quero que ninguém cresça com isso. E é muito importante. Uma vez, acho que foi no Clube da Alice ou foi no Baby Boom, foi um desses dois grupos, que uma moça comentou lá. Isso, na verdade, me deu um start para eu começar a bater sobre isso, e já faz anos que eu venho falando sobre esse assunto, gordofobia e a condição da mulher gorda, e já escrevo sobre isso e falo desde 2015. Esse foi o pontapé inicial dessa minha militância. Essa moça escreveu lá que a filha dela não comia, que ela estava preocupada, que a menina não ganhava peso, que a menina tinha 6 anos e estava com baixo peso e estava muito magra. E daí veio uma outra mulher e comentou: dê graças a Deus e não queira ter filha gorda. Porque a minha irmã tem uma filha gorda e a minha irmã sofre demais porque tem aquela menina gorda e aquela menina é feia e roupa nenhuma serve. Então você dê graças a Deus que a tua filha não é gorda e não queira que ela seja gorda, porque é um horror você ter filha gorda. Eu sei dizer para Desde quando a você, pessoa é feia porque ela é gorda? é, eu escrevi, Marta, aquela época tinha limitação de caracteres por comentário. O meu comentário eu escrevi 3, um embaixo do outro, fazendo uma desconstrução em cima do que aquela mulher falou. E aquilo teve uma repercussão que foi uma pena que ela apagou o comentário dela, porque com o comentário dela ela apagou o que eu escrevi. Eu deveria ter salvo, porque aquilo ali ia salvar a vida de muita gente.
Então eu bato em cima e falo mesmo, porque hoje aqui, enquanto a gente conversa, pode ter uma mulher passando por um momento muito difícil e pensando em fazer uma besteira, ou pensando em entrar numa dieta louca, ou pensando em fazer uma cirurgia louca, ou e isso aqui pode dar um start para ela que talvez esse não seja o caminho. Ou amanhã ou depois eles fiquem aí nas redes sociais e vem uma adolescente, uma menina jovem, qualquer uma menina que ouça a gente falando e que sinta um alívio e fala assim, não, eu posso existir nesse mundo sendo do jeito que eu sou, Eu posso sabe? me E vestir eu bem, eu posso me maquiar, ter uma profissão. Não é por conta do meu corpo que eu vou deixar de correr atrás dos meus ideais. exatamente. E isso para mim tem um grande significado, tem uma grande simbologia. Então assim, de 1.000 pessoas que assistirem, se para uma fizer bem, para mim isso tá mais do que resolvido, tá mais do que ganho. A gente tem muito ganho nisso. Porque esse trabalho que você está fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, esse espaço que as pessoas têm dado para a gente poder falar sobre isso tem um valor muito grande. Porque é uma coisa assim que quando você chama uma pessoa para falar sobre emagrecimento, sobre corpo, geralmente é para ela falar do que ela fez para fugir de ser uma pessoa gorda e não do que ela fez para existir enquanto pessoa gorda nesse mundo, sabe? Ou de buscar os direitos dela, ou de buscar as condições dela, ou de buscar aquilo que ela quer, independente da questão da aparência, e de se fomentar como pessoa, e de se aceitar como pessoa, se enfeitar e se gostar, né? Como dizia minha avó, quem não se ajeita por si se enjeita. E a gente não quer que ninguém rejeite ninguém, mas em primeiro lugar a gente não pode se rejeitar. Não ser cruel com a gente mesmo. Exatamente. Não ser cruel com a gente mesmo. Muitos estão vendo aqui hoje também. Seja generosa com as suas filhas, seja generoso com os seus filhos. Às vezes o filho, eu sei que eu sofri isso dentro da minha casa. Hoje em dia eu já não gosto mais de falar tanto sobre isso, porque a minha mãe, infelizmente, se foi. Mas eu Uhum, sofri muito isso dentro da minha casa. Da aceitação, eu achava que eu era uma aberração, porque daí meus dentes eram ruins, eu era super uhum. dentuça, gorda, eu era uma criança depressiva. Então, eu tive que ir combatendo e vencendo isso dentro de mim, da minha infância até meus 30 anos, mais ou menos, para ver o meu processo de aceitação, de ver que eu era capaz, aprender a me dar valor da forma que eu sou. E eu tenho conquistado tantas coisas assim, com o meu corpo. Eu achava que para mim se casar eu tinha que ser magra, e eu não precisava ser magra para casar. Não, Então, assim, se eu for entrar aqui, a gente vai aumentar mais a live, tomar mais o tempo ainda. Mas quem já conhece a minha história, a Dani já ouviu contando um pouco, então eu também tenho sim. muita história para contar, gente. Então, não é o nosso corpo, nada se resume ao corpo. Você não consegue casar porque eu tô gorda ou porque eu tô magra. Você não consegue trabalhar porque eu sou gorda. Não. É isso, você tem que tratar aqui, ó. Trate a tua mente. Quando você trata a tua mente, tudo vem na consequência. Procura até uma terapia, se for o caso, né? E outra coisa também, né, Marta? Enquanto a gente precisa se fortalecer também, enquanto grupo de pessoas, né? E é isso que a gente precisa fazer. Em vez de você ficar seguindo uma blogueira que não tem nada a ver com você, me segue. Que não te Segue a acrescenta. Marta, segue a Segue a Maiara, Dani. sabe? Segue mulheres que te representem. Porque senão As você vai ficar verdadeiras sempre influenciadoras. insatisfeito. Segue pessoas que te representem, que conheçam a tua experiência, que possam trocar experiências com você e que sejam coisas que dizem respeito a você, que dizem respeito à tua vida, sabe? Porque aquela coisa é você ficar seguindo, né? Pessoas que que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com, com as experiências que você vive, você vai acabar traçando comparativos e a comparação é o ladrão da felicidade, né? Então, aquele negócio, você quer ser feliz? Anda ou observa
ou se espelha naquilo que é possível para você, dentro daquela vida que pode te inspirar. E não daquela vida que você vai olhar e você vai olhar para você e você vai achar que você está sempre abaixo e que você merece menos, né? E Não que você aceite não se migalhas, enquadra. né? É exatamente que você não se enquadra, que você não se encaixa. Então, vamos achar a nossa turma, né? Vamos nos movimentar nesse sentido, para a gente se fortalecer enquanto um grupo social também. Sim. Né? Enquanto grupo social, para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder exigir políticas públicas, para a gente poder trocar experiências sobre loja, onde você acha uma meia calça que te sirva, aonde você acha um agasalho que te sirva, aonde você acha uma calcinha que te veste bem, né? Um lingerie que te veste bem, uma loja que Uma faz roupa, uma questão de te organização que fica legal. exatamente, você falar, olha, ou até mesmo, por exemplo, eu tenho um grupo aí de amigas que a gente tem mais ou menos o mesmo corpo, aí uma tem um evento, você não vai ficar comprando vestido a cada evento que você vai, quando você é gorda acaba acontecendo isso, porque você não tem muita opção, daí você gasta uma fortuna, então a gente pode conversar, a gente pode se emprestar, a gente pode dar dica, é, e vamos parar de querer olhar, sabe? Olhar para aquela grama que às vezes parece mais verdinha, mas não é, né? Vamos se manter dentro e nos influenciarmos mutuamente. A gente está E na internet numa, todo mundo numa é feliz e luta. todo mundo é rico, né, Dani? Exatamente, a gente precisa falar dessa nossa realidade e trocar experiências a respeito disso, porque isso é tão produtivo, né? Isso é tão valoroso, sabe? E é tão bom a gente, eu estava olhando aqui, né, numerosos compartilhamentos, várias pessoas acompanhando. Então eu queria agradecer cada pessoa que está aqui com a gente desde o começo, ou que entrou depois, para ouvir essas histórias, né? Convidar o pessoal para ir lá para o Instagram, é arroba gordofobia de cada dia, para ir lá para o TikTok, arroba gordofobia de cada dia. Tem o meu canal no YouTube também, que é Daniele Biondo Crossetti, que está lá, todas as minhas lives, as entrevistas, o que eu conto, o que eu falo, sabe? Vem no meu direct, me pergunta, fala comigo, conversa, porque assim, eu encontrei muito apoio quando eu me aceitei e eu perdi boas oportunidades antes com mulheres geniais que eu conheci e que já se aceitavam e que já gostavam dos seus corpos e por eu estar naquela pilha, eu perdi excelentes oportunidades de trocar ideia com aquelas mulheres na minha adolescência, na minha juventude, sabe? Então, a gente precisa se inspirar naquilo que é, É de verdade. é compatível com a gente. Né? Não adianta você ficar olhando lá, por exemplo, a blogueira do silicone que tem 10% de gordura no corpo e você todo dia você vai olhar para o corpo dela e você vai olhar para o teu corpo e você vai achar que tem alguma coisa errada com você. Tem nada errado com você. Você só tá na turma errada, Aquela que toma né? suco detox às 5 da manhã e a gente tem que pegar o ônibus às 5 da manhã com o cabelo desse jeito. A vida não é Exatamente. simples assim. Daí aquela Aí coisa, entra um né? pouco na real. Né? E a gente precisa tomar 1 litro de café para poder aguentar o tranco, né? E a gente precisa fazer N coisas, porque a gente tem família, tem profissão, tem casa, tem a nossa vida tem uma dinâmica diferente dessas pessoas que vivem só para o culto ao físico, né? Cultue o Nós seu somos físico as de uma mulheres forma reais. diferente. E Exatamente. nós somos as Você que é uma mulheres mulher, reais. nós somos as mulheres reais e cultue o seu físico de uma maneira diferente. Cultue o seu físico tomando um bom vinho, comendo uma boa comida, usando uma roupa quentinha, uma roupa confortável que te agrada, abraçando as pessoas que você gosta e goste de você. E se ame porque você Isso é é muito valorosa. importante. Você tem muito valor, né? Você tem Dani, muito valor. Oi. Dani, não vou tomar mais o teu tempo. Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Olha, eu quero acrescentar que te agradeço muito,
Agradeço as pessoas que acompanharam a gente aí até agora. Quero mandar um beijo imenso para todo mundo. Quero pedir que me sigam também, né, seus seguidores, para a gente poder fazer esse elo e a gente falar sobre isso. Mandar um abraço apertadão pro meu irmão Daniel de Oliveira, que estava acompanhando a gente aí, né? Que foi a ponte aí entre nós, né? E todo mundo que acompanhou, homens, Querido, sou mulheres. apaixonada no Daniel. Totalmente, pessoas maravilhosas aí que cercam a gente. E, gente, a gente é real, a gente tá aqui e é mundo. Conformem-se com os nossos corpos, nós já nos aceitamos e nós vamos ocupar os espaços. Não adianta vocês não quererem que a gente tá aqui firme e forte, vestindo belos vestidos, passando maquiagem, aproveitando a praia, tomando sol, porque o mundo é nosso também e a gente tem todo o direito. E a gente tem que viver que a vida é uma só, mulherada. Acorda? Exatamente. Gente, um beijo, ó, imenso. Muito obrigada, Marta, por esse espaço, de verdade, Eu que tá? E agradeço. sempre que quiser, vamos trocar ideia, bater papo, que eu adoro. Tá bom, pode deixar. Muito obrigada. Gratidão, xequireia para você. Obrigadão, viu? Beijo, Até gente. Tchau, mais. tchau. Tenha Tchau, uma boa tchau. noite.